Fala, torcedor palmeirense. A terça-feira chegou com aquele clima misturado de expectativa e frustração no ar. Enquanto o Verdão se prepara para voltar a campo, o noticiário já começa a ferver, principalmente por conta da seleção brasileira, que conseguiu a proeza de abrir 2-0 contra o Japão e, pasmem, levar a virada. Isso mesmo, 3-2 para os japoneses e com direito a frango do goleiro, que muitos colocam como uma das grandes promessas da posição. E olha, não tem como passar pano. O terceiro gol foi de doer. O cara simplesmente saiu caçando borboleta. É o tipo de lance que compromete totalmente a confiança da torcida e do treinador. E ainda tem quem ache que ele tem o perfil ideal para ser titular da seleção principal. Tá difícil. Essa geração atual parece carregar uma carga de arrogância que vai além da conta. Depois de meter 5 na Coreia do Sul, parecia que o céu era o limite, mas futebol não permite esse tipo de salto alto. A camisa pesa? Pesa, claro. Mas se você não respeita o adversário e não mantém a pegada, pode dar nisso aí. E olha que não foi qualquer virada. A seleção japonesa soube aproveitar as brechas, teve personalidade, e deixou o time brasileiro completamente perdido em campo. E ainda tinha torcedor achando que essa partida seria um passeio. Futebol é decidido no detalhe. E detalhe por detalhe, o Japão soube ser mais inteligente. Agora, enquanto a seleção sofre, o Palmeiras entra em contagem regressiva para mais um duelo importante, dessa vez contra o Bragantino. E a expectativa é saber quem vai estar disponível. A data FIFA termina hoje, mas 3 jogadores importantes do elenco ainda são dúvida para essa partida. Gustavo Gomes já esteve em campo com a seleção paraguaia contra a Coreia e deve retornar só nas próximas horas. Do lado da Argentina, a situação é parecida. A seleção entra em campo hoje à noite, contra Porto Rico, lá nos Estados Unidos, e por isso Aníbal Moreno e Flaco Lopes também seguem com a seleção e são praticamente carta fora do baralho para o duelo contra o time de Bragança Paulista. E a arbitragem já foi definida. Rafael Claus será o responsável pelo apito em campo, enquanto os nomes do VAR e assistentes ainda não foram confirmados. Já no clássico entre Botafogo e Flamengo, lá no Rio, quem comanda o jogo é o carioca Alex Stefano. É sempre bom ficar de olho na arbitragem, principalmente em jogos com tanto peso na tabela. O Allianz Parque, como sempre, promete ser palco de mais uma grande festa da torcida. Até agora, pouco mais de 25 mil ingressos foram vendidos, mas a expectativa é de um público entre 33 a 35 mil torcedores. Vale lembrar que a capacidade estará reduzida por conta da montagem de um palco no setor norte, o que impacta diretamente no número de lugares disponíveis. Mesmo assim, a torcida promete comparecer e empurrar o time rumo a mais uma vitória. No campo das movimentações de elenco, o Verdão já começa a se preparar para possíveis mudanças na próxima janela de transferências. A diretoria tem uma postura bem clara, não pretende repetir o modelo da última janela, que foi bem agressivo. A ideia agora é trabalhar reposições pontuais, caso haja saída de algum jogador. E 2 nomes já estão sendo monitorados com atenção nos bastidores, Facundo Torres e John Giai. Ambos vêm recebendo sondagens de clubes do exterior e podem, sim, ser negociados. Internamente, o Palmeiras já entende que, se houver saída, a reposição será inevitável. Não se trata apenas de repor número no elenco, mas sim de manter o nível competitivo. E olha, o Giai tem mostrado potencial de valorização até o fim do ano. É jovem, tem personalidade e já demonstrou boas atuações. Já o Facundo, mesmo oscilando um pouco no clube, continua chamando atenção lá fora. Inclusive, marcou um gol recente pela seleção uruguaia contra o Uzbequistão, o que só reforça sua vitrine internacional. A verdade é que o mercado sul-americano está de olho em tudo o que acontece no Palmeiras. O clube virou uma vitrine forte, principalmente para os jovens talentos. Agora, a pergunta que fica é: você, torcedor, venderia esses 2 jogadores na próxima janela? Ou manteria o elenco fechado até o fim da temporada? Essa é uma decisão difícil, principalmente se surgir proposta pesada na mesa. E aí entra aquele dilema clássico: vender no auge e faturar ou segurar e correr o risco do jogador desvalorizar?
O dia também marca o encerramento da preparação do elenco para o confronto contra o Bragantino. Ainda não há confirmação oficial sobre o local do último treino, mas a tendência é que a atividade seja realizada no Allianz Parque, como já virou praxe nos jogos em casa. Abel Ferreira vai quebrar a cabeça para montar o melhor time possível, principalmente com os desfalques das seleções. Uma possível novidade é o retorno de Vitor Hugo, que cumpriu suspensão e está à disposição. Ele pode formar a dupla de ataque ao lado de Bruno Rodrigues, ou, dependendo da estratégia do Abel, pode entrar no lugar do próprio Bruno. Outra possibilidade é jogar com Maurício ou Rafael Veiga, caso o técnico queira mudar o desenho tático do time. Tudo depende do que Abel viu nos treinos e da resposta física dos jogadores nos últimos dias. E tem também expectativa pela volta de Emiliano Martins, que atuou com o Uruguai na data FIFA. Se retornar bem fisicamente, pode aparecer como primeiro volante, uma função que ele já desempenhou com segurança em outras oportunidades. Abel gosta desse tipo de jogador versátil, que oferece alternativas táticas durante os 90 minutos. E por falar em retorno, uma notícia envolvendo Gabriel Jesus voltou a movimentar os bastidores. O Arsenal colocou o atacante na lista de jogadores negociáveis para a próxima janela. O atacante, que perdeu espaço por conta de lesões e da concorrência no elenco inglês, agora pode buscar novos ares. E aí o nome do Palmeiras aparece naturalmente nas especulações. O clube que o revelou e projetou para o mundo sempre será uma opção atrativa, tanto pela história quanto pela estrutura atual. Mas a verdade é que, por enquanto, o próprio Gabriel não vê com bons olhos uma volta ao Brasil. A prioridade dele segue sendo o mercado europeu. Ele quer provar que ainda tem espaço nos grandes clubes do velho continente, e isso deve adiar qualquer possibilidade de retorno ao futebol brasileiro. Mesmo assim, é bom ficar de olho. O futebol é dinâmico, as coisas mudam rápido. Uma transferência, uma troca de comando, uma oportunidade inesperada, tudo pode acontecer. Por enquanto, o torcedor palmeirense vai ter que esperar um pouco mais para ver o camisa 9 da seleção de volta ao Allianz. E o clima é esse: expectativa, olho nas seleções, nas possíveis mudanças no elenco, e foco total no jogo contra o Bragantino. A torcida, como sempre, promete fazer a sua parte nas arquibancadas, e o time precisa dar a resposta em campo. Afinal, cada ponto é crucial nessa reta final de temporada, e tropeçar em casa pode custar caro. O Palmeiras sabe disso e vai para cima com o que tem de melhor. Enquanto os torcedores se preparam para lotar o Allianz e empurrar o Verdão em mais um duelo importante, nos bastidores o foco também se volta para a movimentação do mercado. A diretoria palmeirense tem atuado com cautela, sem grandes alardes, mas já trabalha nos bastidores com possíveis cenários para a próxima janela. A lógica é simples: não haverá contratações por contratar, como aconteceu em outras épocas. A ideia agora é mais estratégica, com reforços pontuais, focando principalmente em reposições para eventuais saídas. E esse é um ponto que vem gerando bastante conversa internamente, porque a sondagem por nomes como Facundo Torres e João Giai está se tornando cada vez mais frequente. O Giai, que vem ganhando minutos e mostrando boa capacidade de construção, tem tudo para se valorizar ainda mais até o final da temporada. Seu estilo de jogo agrada a olheiros europeus, principalmente pelo fato de conseguir jogar em mais de uma função no meio-campo. Já o Facundo, apesar de oscilar um pouco no Palmeiras, segue muito bem avaliado no mercado internacional. Na seleção uruguaia, por exemplo, continua sendo presença constante, e isso aumenta sua visibilidade. E quando um jogador começa a chamar atenção fora, não demora muito para os empresários entrarem em cena e começarem a costurar possibilidades de negociação. O Palmeiras sabe disso e já se prepara para não ser pego de surpresa. E tudo isso acontece em paralelo à reta final da temporada, onde cada jogo passa a ser decisivo. A torcida quer taça, quer desempenho, e a comissão técnica sabe que não dá para relaxar em momento algum. Abel Ferreira segue trabalhando com o que tem nas mãos, tentando extrair o máximo de um elenco que, apesar de não ser o mais estrelado do continente, é extremamente competitivo e comprometido. O possível retorno de Vitor Hugo pode trazer mais dinâmica ao ataque. Ele é um jogador que se movimenta bastante, briga pela bola e consegue abrir espaço para quem vem de trás.
Com ele, o Palmeiras ganha profundidade e agressividade no último terço do campo. O Bragantino, adversário da vez, vem fazendo uma campanha sólida e certamente não vai facilitar as coisas. É aquele tipo de time que joga com organização, que pressiona bem no meio e tem velocidade nas pontas. Para vencer, o Palmeiras vai precisar ser eficiente. Não dá para desperdiçar chance nem vacilar na defesa, principalmente com o time podendo ter mudanças na escalação. A ausência de peças importantes por conta da data FIFA é um obstáculo, mas não serve de desculpa. A torcida sabe disso e espera uma atuação segura e, principalmente, com resultado positivo. A curiosidade agora gira em torno do desenho tático que Abel vai usar. A entrada do Vitor Hugo abre algumas possibilidades. Ele pode jogar mais adiantado, ao lado de um centroavante, ou cair pelos lados. Tudo vai depender de como o treinador pretende explorar os pontos fracos do adversário. Já a defesa deve seguir como estava, mantendo a consistência que tem sido marca registrada do time nos últimos anos. Com ou sem Gustavo Gomes, a linha de zaga palmeirense tem mostrado segurança. Murilo vem mantendo o nível, e os laterais têm contribuído tanto na marcação quanto na construção ofensiva. Outro nome que vem chamando atenção é o Emiliano Martínez. Se voltar bem da seleção uruguaia, pode ser uma opção muito interessante no meio. Com força física, bom passe e leitura de jogo, ele oferece uma presença importante na proteção à zaga e também ajuda na saída de bola. Se Abel optar por usá-lo como primeiro volante, o Palmeiras pode ganhar em consistência defensiva e transição rápida. Resta saber como ele vai voltar da viagem, fisicamente e mentalmente. Às vezes, a maratona de jogos com a seleção pode cobrar seu preço. E como o técnico português costuma dizer, quem não estiver 100%, não joga. Enquanto isso, o nome de Gabriel Jesus continua sendo assunto entre os torcedores. Mesmo com a negativa do jogador sobre um retorno ao Brasil neste momento, a ideia de vê-lo novamente com a camisa do Palmeiras é algo que mexe com o imaginário da torcida. Afinal, foi no clube que ele surgiu, brilhou e se tornou o atacante que despertou o interesse dos gigantes europeus. Hoje, vivendo uma fase instável no Arsenal, com poucas oportunidades e lesões recorrentes, Gabriel começa a avaliar novos caminhos. A diretoria do clube inglês já o colocou na lista de negociáveis, e isso abre uma brecha para quem quiser tentar repatriá-lo. Mas por enquanto, a cabeça do jogador está voltada para seguir na Europa. Ele quer provar que ainda pode render em alto nível por lá, e acredita que um novo ciclo em outro clube europeu pode ser o ideal para retomar o protagonismo. A chance de vê-lo no Verdão, então, fica mais para frente, talvez em 2026, quando a situação pode ser diferente. No curto prazo, a realidade do Palmeiras é outra: montar o melhor time possível para encarar o Bragantino, vencer, somar pontos importantes e seguir firme na briga pelo topo da tabela. Não há espaço para tropeços, principalmente em casa. A torcida vai cobrar, vai apoiar, mas também vai exigir intensidade do primeiro ao último minuto. E o elenco sabe que precisa corresponder. A diretoria, por sua vez, segue em alerta. Além das possíveis saídas de Gia e Facundo, outros nomes podem entrar na mira do mercado internacional. O trabalho do Palmeiras tem chamado a atenção. O clube hoje é visto como referência de gestão, estrutura e formação de jogadores. Isso atrai olhares, consequentemente, propostas. Por isso, o planejamento para a próxima temporada já começou. Não se trata apenas de contratar por contratar, mas de garantir que o elenco continue competitivo, mesmo com mudanças. E essa visão estratégica pode ser determinante para manter o clube no topo nos próximos anos. Com a aproximação do fim da temporada, cada jogo passa a ter peso de decisão. Não só dentro de campo, mas também fora dele. Cada movimento do mercado, cada sondagem, cada conversa de bastidor pode definir os rumos de 2026. A torcida, como sempre, vai acompanhar tudo de perto, cobrando, apoiando e sonhando. Porque no Palmeiras, o torcedor sabe que o presente é forte, mas o futuro também precisa ser construído com inteligência, pés no chão e ambição. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando.
O mundo do futebol brasileiro está em polvorosa com as últimas movimentações envolvendo Gerson. Fontes não oficiais indicam que o meia, que vinha atuando pelo Zenit, da Rússia, pode estar de malas prontas para retornar ao Brasil, e mais especificamente ao Palmeiras. Segundo os boatos que circulam nos bastidores, a negociação teria avançado rapidamente nas últimas horas, e a torcida alviverde já se agita com a possibilidade de ver seu antigo craque de volta à arena. A saída de Gerson do Zenit teria sido motivada por uma combinação de fatores: adaptação, desejo de retornar ao futebol brasileiro e a oportunidade de vestir novamente a camisa que o consagrou no cenário nacional. Nos corredores do Verdão, o nome do jogador é tratado com entusiasmo contido, mas a especulação é tanta que já se fala em anúncio iminente. Fontes próximas ao clube comentam que o técnico e a diretoria estariam empolgados com a chance de reforçar o meio-campo, especialmente em um momento decisivo da temporada, em que a equipe busca consolidar seu desempenho em competições nacionais e internacionais. Nos grupos de torcedores, a repercussão é imediata. Memes, posts e comentários exaltando a volta de Gerson dominam as redes sociais. Há quem veja o retorno como um sonho realizado, enquanto outros se perguntam sobre a logística da transferência e possíveis impactos financeiros para o clube. De acordo com rumores, o Palmeiras estaria disposto a fazer um esforço significativo para agilizar a negociação, apostando no talento e experiência do jogador, que conheceu seu auge no Brasil antes de se transferir para a Europa. Ainda não há confirmação oficial, mas o clima nos bastidores é de expectativa máxima. Se a negociação se concretizar, o retorno de Gerson não será apenas um reforço técnico, mas também um estímulo moral para o elenco e a torcida. Entre especulações e conversas nos corredores do futebol brasileiro, um fato parece certo: se Gerson realmente vestir novamente a camisa do Palmeiras, o alviverde ganhará um reforço de peso e os torcedores terão motivo de sobra para sonhar com grandes conquistas. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!